pensando que a vida ia continuar depois da morte. A chamada vida eterna, que nós deveríamos alcançar a vida eterna. Mas cheguei à conclusão, depois de alguma idade, depois de refletir, que é impossível pensar-se nisto, que a vida vem depois. A vida não vem depois. A vida morre com o cérebro. O cérebro nada mais é do que a nossa alma. O cérebro tem várias funções. Atenção, memória e tem a função da percepção. Quando nós morremos, esse cérebro deixa de funcionar. Como o fígado deixa de funcionar, que também segrega bile. Então, o homem morre também com o seu cérebro. O cérebro é a nossa alma. A alma é o chamado espírito. Nada mais é do que o espírito e do que o próprio cérebro. É o cérebro que é a nossa alma. Acho que a doutora Aretusa Aguiar não está concordando com o senhor, não. Ela que também é juíza de paz. Mas deixa eu terminar o pensamento, por certo, favor. Mas é que o programa acaba daqui a pouco, doutor. A gente precisa falar um pouco terminar mais um pouco mais. Pois não. Senão não chegamos a uma conclusão. Certo, mas vamos conclusão. Então, objetivar, pois por é, favor. porque você me interrompeu, por favor. Não interrompa mais. Por favor. Mas aí o programa acaba, doutor. Bom, o que eu quero dizer, então, é isso. Que eu não quero modificar nada, nem vou modificar ninguém. Então, já chegamos perdendo 91%, perdemos a maioria absoluta contra nós. Quero desculpar. Os espíritas acreditam na chamada metempsicose, que é a transmigração de uma alma num outro corpo. E esse outro corpo pode ser até um animal. Doutor, não, é absoluto. Pode ser na metempsicose. Muito bem. Animal, mas não é esse o lado que eu quero falar. Peço ao senhor que conclua o seu pensamento. Meritíssimo juiz, não existe, porque o cérebro é a nossa alma. O espírito, as chamadas bebidas espirituosas, são bebidas que modificam a alma. Doutora Aretusa, então, essa bebida espirituosa que é o álcool, é que modifica a nossa alma. Muito obrigado. A alma Completamente. Muito obrigado. O espírito é o cérebro. Por que a senhora discorda? Porque eu acho que seria muita pretensão do ser humano achar que ele nasce, vem à Terra, cumpre uma missão, bem ou mal, não é? Existe dentro de nós duas forças, a força do bem e a força do mal. Nós estamos vendo a insegurança, a violência graçar pelo mundo inteiro. Então, de repente, você morre e acaba tudo aí, está liquidada a fatura, não existe mais coisa alguma. Na realidade, o cérebro morre porque morre a matéria. Bem. Permanece a alma, o espírito que se eleva. Porque se nós disséssemos que o espírito não existe, estaríamos nos contradizendo, até não acreditando na existência de Cristo, que foi o Espírito Santo, e nem na ressurreição, na reencarnação, quando ele desceu no terceiro dia depois de morto. Eu sei que para os judeus essa tese é completamente absurda. É mesmo, doutor Roberto? Porque não acreditam na vida do Jesus Cristo, Salvador. O senhor pode contestar? Entre os judeus é assim ou não é assim? Rapidamente, aliás, doutor Roberto e em socorro ao nosso querido psicólogo, que separar as duas coisas, a religião da parte simplesmente material da morte. Quer dizer, não há necessidade de ser agnóstico para não acreditar na vida depois da morte. O senhor não acredita? Eu não acredito na vida depois da morte, nem por isso deixo. Doutor Fischer. Pois não? Doutor Fischer. Pois não? Os judeus não admitem a cremação e não aceitam a autópsia. Não aceitam nem a cremação. Agora, por quê, nem doutor? Eles têm certeza da ressurreição, é? Não, não da ressurreição. Eles aceitam a alma. Quer dizer, eles veem a alma, mas não a ressurreição e nem a volta, nem a vida depois da morte. Apenas eles consideram a alma como ela existindo, mas ela não vem uma vida depois da morte, como tal, como foi colocado no programa, que poderá haver uma vida depois da morte. Doutor, e o que é feito da alma depois que morre? O que é feito da alma? Para onde ela vai e qual é a função dela no judaísmo? Nós não sabemos. Existe uma alma. Exatamente. Está acabando de afirmar que existe uma alma, doutor. Não, eu estou dizendo que a senhora parte do pressuposto que existe uma alma. O que será feito dessa alma, se partir desse pressuposto, sim. Agora, então, eu queria saber o que também... anima a sua fala, o senhor andar, o senhor se mover, é a sua alma. Eu queria saber também entre os ciganos. A Cátia Bastos é taróloga e é cigana. Eu queria saber, cigano acredita que há reencarnação? Olha, eu posso falar pelo espiritualismo, porque eu sou espiritualista, sou taróloga, né? Trabalho com a parte espiritual, quer dizer, eu trabalho com a parte de cigano espiritual, do povo do Oriente.
Então, consequentemente, eu acredito em reencarnação. Tá? Acredito em reencarnação, acredito em resgate kármico, acredito em ciclos de evolução. Tá? Então, eu acho que existe a alma e que a alma veio aqui para aprender e para evoluir. E é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, eu espero. Eu queria conversar com a Sônia Delfino também. Sônia, tudo bom? Ô, Cataldo. Tá certo, vai lá. Uma perguntinha a Kátia um instantinho. Ô, Kátia, qual é o significado da morte para o cigano, hein? É o fim de tudo, é? Olha, eu acho que para o cigano e para todos os espiritualistas, né? A morte não existe, existe a casca que a gente deixa e que a alma permanece evoluindo. A proposta é evoluir. Então, eu acho que a gente veio para o plano Terra para aprender e evoluir, aprender com os erros, né, e tentar evoluir, resgatando o karma com os outros, ajudando os outros. Então, tem uma proposta. Eu acho que a filosofia cigana é belíssima no sentido da liberdade. Coisa mais linda do que a alma livre, eu acho que é belíssimo. Sônia Delfino, cantora, conhecida de todos vocês, eu vou conversar com você já, Sônia, porque eu vou querer um depoimento seu sobre alguma experiência nesse campo, tá legal? Tudo então, bem. Daqui a pouquinho eu converso com a Sônia Delfino, mas agora, na sequência do grande júri, a presidência do Dr. Alírio Cavalieri. Para dar a palavra ao Dr. Luiz Aibinder, para continuar a sua exposição. Respondendo à pergunta que eu acho que não ficou completa a resposta do Sargentelli, para os judeus a vida depois da morte é um apostolado, mas não é uma certeza. Os ortodoxos, por exemplo, acreditam que os homens ressuscitarão na chegada do Messias e os espíritos retornarão a seus corpos. Por esse motivo é que eles não admitem a cremação nem a doação de órgãos. A cigana falou que as reencarnações seriam uma forma de aprendizado para aprender com os próprios erros. Eu queria saber como é que esse aprendizado se processa, porque uma vez quando há a morte física, acaba-se a memória. A memória acaba antes da morte física. Quando você tem uma doença, por exemplo, mal de Alzheimer, traumatismo crânioencefálico e outras doenças, a memória, as funções principais, a mente, cujas funções principais seriam o raciocínio, discernimento, julgamento, espírito, capacidade crítica e memória, se acaba antes da pessoa morrer. Isso se o senhor considerar o cérebro como morreu, acabou a pessoa, né? Não, eu estou falando da memória, estou falando do cérebro. Sim, mas isso acaba com o corpo. Nós acreditamos no átomo novo, na chispa divina que tem dentro de cada um. Isso não morre, isso não pode morrer. Tá bom, ela não morrendo, como é que você vai aprender com os teus erros de outra vida? E fica guardado na lembrança dessa chispa divina. E você evolui em outro corpo, em outra vida, em outro tempo, em outra época, para adquirir conhecimentos, porque a gente veio só para adquirir conhecimento. A minha chispa divina está com amnésia. É uma pena. Doutor, então eu recomendo que o senhor leia um livro, por favor, do Dr. Brian Weiss. Dois. Muitas vidas, muitos mestres, e só o amor é real. Talvez o senhor comece a compreender qual é o princípio da regressão e como se ativa a memória de outras vidas, que fica arquivado como num computador no cérebro da pessoa. Eu acredito piamente nisso. E ele é um homem de extrema capacidade, um cientista, um homem que sofreu, que era agnóstico e que hoje é uma sumidade no assunto. Na sua explanação? Eu queria também continuar a pergunta do Dr. Gerson, que eu interrompi indelicadamente a ele. Como é que a gente aprende alguma coisa, confirma alguma coisa por sua impossibilidade? Eu não entendi esse princípio. O Labrueri deixou bem claro que a impossibilidade de se provar que Deus não existe, porque as provas são tão evidentes, se o efeito é inteligente, está aí o universo para provar, a causa é inteligente, né? Se existe, portanto, esse efeito inteligente, claro que o seu criador, alguém inteligente, foi capaz de fazer. Então, nesse caso, quando você não pode provar de que ninguém poderia ter criado isso, os próprios cientistas ingleses já admitiram que não existe o acaso, evidentemente que quando você não pode provar nada, é a grande prova da sua existência. Mas eu gostaria também que o senhor pudesse também manusear esse livro do Dr. Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele recolheu cerca de 600 casos de pessoas que tinham recordações de vidas anteriores, como Banerjee, 1.200 casos. No Brasil, ele fez uma pesquisa em 2 casos. A menina Marta Loren, senhores, com 2 anos e meio, teve recordações de sua vida anterior, que o doutor Ian Stevenson, não sendo espírita,
chamou de memória extracerebral. Então, essa memória, segundo ele, continua, neurologista,